Povo angolano, caros compatriotas, hoje é dia de glória, dia de alegria. Há 40 anos, em 11 de novembro de 1975, o povo angolano libertou-se para sempre da dominação estrangeira e proclamou a sua liberdade e independência nacional. Diz o nosso hino: ó pátria, nunca mais esqueceremos os heróis de 4 de fevereiro. Ó pátria, nós saudamos os teus filhos tombados pela nossa independência. Na verdade, não foi fácil. Nós recebemos a independência numa bandeja de prata. Ela foi conquistada pelo nosso povo com suor e sacrifício, através de uma luta difícil e muito corajosa, em que se envolveram várias gerações durante a tentativa de ocupação colonial efetiva de Angola por Portugal. Os representantes do rei de Portugal chegaram ao Reino do Congo em 1482 e, em sucessivas missões, estabeleceram relações de amizade e cooperação que se desenvolveram normalmente e com benefícios recíprocos para as duas partes durante cerca de 100 anos. Entretanto, Portugal modificou unilateralmente a sua política de cooperação bilateral e iniciou, pela força, a ocupação do território do Rei do Congo e de outros soberanos vizinhos. Nesse território, passou a extrair recursos naturais, a ocupar terras e a fixar cidadãos portugueses. E iniciou, como negócio muito lucrativo, o comércio de escravos, que eram transportados em navios, em grande número, para o Brasil e para outras paragens do continente americano. Segundo alguns historiadores, dos cerca de 4 milhões de escravos levados de África para o Brasil, metade, isto é, cerca de 2 milhões, saíram de Angola. Essa deve ser a principal razão porque a população de Angola não é mais numerosa, pois supõe-se que ela devia ser hoje superior a 50 milhões de habitantes, em vez dos cerca de 26 milhões que somos nós hoje. O desenvolvimento desta política de ocupação e pilhagem levou as autoridades portuguesas à definição de um estatuto político-administrativo, econômico, social e cultural, com regras militares e de segurança para o controle absoluto da colonização do país e para a submissão dos angolanos, que passaram a estar integrados em todos os territórios retirados pela força aos soberanos mortos ou desaparecidos. Estes angolanos perderam todos os seus direitos, até o direito à nacionalidade e ao seu património, cujo valor podia ser alterado por medidas administrativas. Perderam também o direito ao exercício de atividades políticas. As injustiças culturais gritantes, assim como a humilhação e a violação sistemática dos direitos fundamentais, motivaram esses angolanos a organizar protestos e revoltas para se libertarem da opressão colonial. Ao celebrarmos a proclamação da independência,
não devemos esquecer aqueles que sonharam com a liberdade do povo e resistiram com valentia ao longo da nossa história. Os nossos reis que lutaram com bravura e preferiram morrer a lutar do que renderem-se ao ocupante estrangeiro são os nossos heróis, que inspiraram com seu exemplo todos os patriotas angolanos que continuaram a batalha até ao fim. Não nos devemos esquecer também que a arma mais perigosa usada contra os angolanos foi a da divisão das suas fileiras. Recorreram ao tribalismo, ao racismo, ao regionalismo e à intriga de todo tipo para enfraquecer os angolanos. Nessa altura, em Angola havia, segundo os critérios das autoridades coloniais, população branca, mestiça, preta assimilada e preta indígena. Aos brancos, os seus direitos eram respeitados plenamente. Aos mestiços e pretos assimilados, só alguns direitos e muito poucos eram respeitados. E a ascensão aos cargos de chefia e direção na administração e do Estado era muito limitada. A população indígena, que era a grande maioria, não tinha praticamente direitos nenhuns. Vivia à mercê da bondade do homem branco. Esta escala de valores, baseada no racismo e na injustiça social, serviu para dividir entre si os mestiços, pretos, assimilados e indígenas e facilitar a execução da política colonial. Ensino, a saúde, a água canalizada, ao saneamento, ao emprego, etc. Era dificílimo. O colonialismo não teria durado tanto, não teria durado tanto tempo se os angolanos fossem mais coesos ou se conseguissem realizar a união de todas as forças nacionalistas mais cedo. Esta união, de facto, foi alcançada em alguns momentos, mas durou muito pouco tempo. Depois da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, a resistência ao colonialismo assumiu uma forma superior de luta. Surgiram alguns intelectuais e quadros com conhecimentos teóricos e visão estratégica que permitiram lançar as bases para começarem a ser criados os partidos políticos e movimentos de libertação nacional, para mobilizar e aglutinar as massas populares no campo e nas cidades para a luta, sem olhar a origem étnica, racial ou religiosa. A nossa luta de libertação nacional deu, assim, um grande salto qualitativo. Depois de analisar a situação política do país e constatar a recusa de Portugal de conceder a independência nacional ao povo angolano, um dos movimentos nacionalistas, o MPLA, declarou em 1956 que o colonialismo não cairia sem luta. E em 4 de fevereiro de 1961, deu início à luta armada de libertação nacional, que se ampliou sob o impulso da UPA-FNLA
no dia 15 de março, no norte do país, mantendo-se essa luta até a queda do colonialismo. Tudo levava a crer que o MPLA, a FNLA e a UNITA, que se afirmavam no terreno da luta armada como movimentos de libertação, iriam ultrapassar rapidamente as suas divergências e acelerar a derrota do exército colonial português. Mas isso não aconteceu, porque a unidade não foi alcançada. Os inimigos do povo angolano e adversários de então continuaram a dividir para melhor reinar no plano político interno e internacional. E foram necessários 13 anos para levar o exército colonial à exaustão por causa da guerra, não apenas em Angola, mas também na Guiné-Bissau e em Moçambique. Isto levou as Forças Armadas portuguesas a efetuarem um golpe de Estado em Portugal. Assim, o governo português não teve condições para continuar a sua política e teve de negociar e estabelecer o cessar-fogo e o acordo de Avor para a independência de Angola. Formou-se então, em 31 de janeiro de 1975, um governo de transição misto, com representantes de Portugal e dos movimentos de libertação, com vista a criar condições para a transferência de poder ao vencedor das eleições a realizar antes do 11 de novembro de 1975. Esse governo de transição implodiu, porque, entretanto, reascendeu a guerra entre o MPLA, a FNLA e a UNITA, forçando-os a instalarem-se em momentos distintos em Luanda, no Ige e no Ambo, onde cada movimento acabou por proclamar a independência nacional. Mas foi a independência nacional proclamada pelo MPLA e pelo Dr. Antônio Agostinho Neto em Luanda que mereceu o reconhecimento interno e internacional. O Brasil, país ao qual nos ligam laços de sangue, acreditou em nós desde a primeira hora e foi o primeiro a reconhecer a nossa independência. Neste dia, não podemos esquecer a Nigéria e do apoio diplomático e a ajuda financeira que prestou ao governo de Angola nos primeiros momentos da sua existência. À luz destes factos, é de notar com orgulho o importante papel que Agostinho Neto desempenhou na nossa história, na história do nosso povo, e exprimirmos o nosso reconhecimento pela sua contribuição ímpar e o nosso compromisso de perseguir os nobres ideais de paz, justiça e bem-estar para todos. Em 1978, Agostinho Neto, presidente da República de Angola, e Ramalho Yanes, presidente da República Portuguesa, assinaram em Bissau, capital da Guiné, o acordo sobre as relações diplomáticas entre os dois países, na base do respeito mútuo e da soberania, estabelecendo-se também os laços de amizade e cooperação
criados pelo rei de Portugal com o rei do Congo em 1482 e que foram ignorados 100 anos depois, quando se escolheu o caminho errado. Estamos certos de que, quer em Angola, quer em Portugal, as pessoas de bem vão continuar a desenvolver com confiança as relações privilegiadas que existem entre os dois povos e Estados, fundadas numa amizade sincera, solidariedade exemplar e cooperação com vantagens recíprocas, dando cada vez menos espaço ao saudosismo, ao espírito de vingança e de reconquista de pessoas de má fé. Caros compatriotas, 4 anos depois da proclamação da independência nacional, faleceu o primeiro presidente de Angola, quando o país ainda estava em guerra. A Namíbia estava ilegalmente ocupada pelo regime do Apartheid da África do Sul e o Zimbábue oprimido pelo regime de minoria branca racista de Ian Smith. A República de Angola emerge assim de um conflito regional longo que opunha a África do Sul, dirigida pelo sistema do Apartheid, a toda a África, e em que os angolanos e Angola se encontravam na linha da frente do combate pela libertação total do nosso continente. O Apartheid era um regime de minoria branca, racista, que discriminava a maioria negra e não respeitava os seus direitos civis e políticos. A África e o mundo apoiavam a luta do ANC, dirigida por Oliver Tambo, enquanto Nelson Mandela se encontrava na prisão. Foi uma época em que o mundo estava dividido em 2 blocos. O bloco ocidental, ou capitalista, e o bloco do leste, ou socialista. O Apartheid tinha grandes apoios no bloco ocidental. As forças amantes da paz e do progresso e as do bloco socialista apoiavam o povo sul-africano e a África. Nesta luta, o Apartheid foi derrotado e perderam a face todos os seus aliados e apoiantes. A República de Angola desempenhou um papel de grande relevo ao participar exemplarmente com as FAPLA, Forças Armadas Populares de Libertação Nacional, em batalhas de grande envergadura contra as unidades do Exército Sul-Africano nas províncias do Cunene e do Guando-Cubango, que ocupavam ilegalmente e foram derrotadas nas localidades do Cuito-Canaval, Chipa e Calueque. A Batalha do Cuito-Canaval foi uma das mais importantes que ocorreu na África ao sul do Saara, entre Angola e a África do Sul, depois da Segunda Guerra Mundial. Nela participaram mais de 25 mil homens. Do lado de Angola, combateram mais de 9 mil homens, com 62 tanques, 51 carros blindados, 113 peças de artilharia, 288 veículos de transporte, 2 esquadras de aviões de combate e uma esquadra de aviões de apoio e reconhecimento, uma esquadra de helicópteros de ataque e outra esquadra de helicópteros de apoio e resgate. As vitórias
que alcançamos abrir um caminho para a assinatura em Nova Iorque, em dezembro de 1998, do acordo entre Angola, África do Sul e Cuba, sob a mediação dos Estados Unidos da América, pondo fim ao conflito regional e permitindo a independência da Namíbia, a libertação de Nelson Mandela e a abolição do sistema do apartheid. Deste modo, foi conquistada a libertação total de África, realizado e realizado um dos maiores sonhos do nosso continente. Caros compatriotas, como uma nação orgulhosa da sua história e dos feitos heroicos dos seus filhos, rendemos uma vibrante homenagem a todos os patriotas que, com seu sacrifício e com seu sangue, regaram generosamente a nossa terra para construir a nossa liberdade. Exprimimos os nossos agradecimentos pela ajuda material e pela solidariedade que nos brindaram os países amigos, individualidades e organizações durante a luta de libertação nacional. Sublinhamos a Argélia, o Egito, Marrocos, o Congo-Brazzaville, a Tanzânia e a Zâmbia. Agradecemos e enaltecemos a ajuda internacionalista de Cuba, cuja solidariedade combativa foi decisiva para a resolução do conflito regional da África Austral. Uma palavra de agradecimento à Rússia, herdeira da União Soviética, que colocou a sua pedra na construção de uma grande epopeia nesta parte de África. Com o termo deste conflito regional, Angola encontrou os caminhos para a resolução do seu conflito interno. O governo e a UNITA, depois de um longo percurso entre a guerra e a paz, acabaram por virar para sempre a página da guerra. Falou mais alto a voz dos sábios, dos bravos e das mães que esperavam pelos seus filhos. A paz chegou para ficar. O país entrou numa via da estabilidade, da paz, da unidade e da reconciliação nacional. O país deve fazer tudo para oferecer à juventude cada vez mais oportunidades de crescimento pessoal e profissional. 2/3 da nossa população, que é a nossa maior riqueza, têm menos de 25 anos de idade. A nação deve assumir como sendo seu dever trabalhar para garantir um futuro melhor à juventude e às gerações vindouras. É necessário também trabalharmos no sentido de se assegurar a contínua promoção da mulher, visando o aumento do seu número em cargos políticos e administrativos, a igualdade do género e o combate à violência doméstica. Caros compatriotas, o país alcançou realizações em todos os domínios da vida que nos enchem de orgulho e que são o resultado
do gênio e do trabalho de todos os cidadãos. Saúdo, pois, todos os que se empenham na aplicação das leis e dos programas do Executivo e tornam a nossa governação cada vez mais inclusiva e competente. A obra humana pode ser aperfeiçoada sempre. E saudamos também aqueles que apoiaram a governação do país, formulando críticas e sugestões positivas. No plano externo, todos os países realizam esforços para preservar a paz e a segurança e promover o bem-estar das suas populações. Foram, por isso, definidas normas de convivência e de relacionamento para tornar o mundo mais seguro e garantir uma vida digna para todos. Angola não é uma exceção e tem cumprido todos os seus compromissos, respeitando as normas de convivência e relacionamento bilateral e multilateral, porque pugna por um mundo mais seguro, mais justo, mais solidário e mais fraterno. Infelizmente, o egoísmo e o desrespeito das normas do direito internacional e, particularmente, a ingerência nos assuntos internos de outros Estados por países mais fortes são fatores que geram instabilidade, tensão e conflitos armados, com consequências políticas e sociais graves, pondo em risco a segurança internacional. A nossa esperança e confiança recaem sobre as Nações Unidas, que deve ser dotada de todos os instrumentos para que proteja melhor a paz, a segurança e os interesses de todos os povos, começando por uma melhor coordenação da ação global contra o terrorismo e a favor da proteção do planeta do aquecimento global e das consequências negativas das alterações climáticas. O nosso país é muito respeitado e goza de grande simpatia desde a proclamação da independência nacional. Tem levado a cabo uma política regional e internacional norteada pelos princípios da defesa da liberdade, da autodeterminação e independência nacional dos povos e da amizade e cooperação mutuamente vantajosa entre os Estados. Angola respeita as cartas da União Africana e das Nações Unidas, onde, pela segunda vez, desempenha o papel de membro não permanente do seu Conselho de Segurança e junta a sua voz aos que reclamam pela reforma das Nações Unidas, a fim de a ajustar às necessidades do mundo multipolar em que vivemos e de assegurar uma presença permanente em pé de igualdade do representante de África no seu Conselho de Segurança. A defesa dos interesses da África é uma prioridade absoluta da nossa diplomacia. Continuamos a desenvolver, como no passado, uma diplomacia ativa e construtiva, tanto no plano bilateral como no multilateral, para fortalecer a amizade, a cooperação e estabelecer parcerias vantajosas para as partes. A roda da história gira para frente e revela as novas facetas, vitórias e sucessos dos que ousam ser perseverantes e determinados. Angola tem condições para continuar a evoluir
e ser sempre uma estrela nos céus da África. Honremos a nossa história. Viva Angola! Ao ensino, à saúde, à água canalizada, ao saneamento, ao emprego, etc. Era dificílimo. O colonialismo não teria durado tanto tempo, se os angolanos fossem mais coesos ou se conseguissem realizar a união de todas as forças nacionalistas mais cedo. Esta união, de facto, foi alcançada em alguns momentos, mas durou muito pouco tempo. Depois da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, a resistência ao colonialismo assumiu uma forma superior de luta. Surgiram alguns intelectuais e quadros com conhecimentos teóricos e visão estratégica que permitiram lançar as bases para começarem a ser criados os partidos políticos e movimentos de libertação nacional, para mobilizar e aglutinar as massas populares no campo e nas cidades para a luta, sem olhar a origem étnica, racial ou religiosa. A nossa luta de libertação nacional deu, assim, um grande salto qualitativo. Depois de analisar a situação política do país e constatar a recusa de Portugal de conceder a independência nacional ao povo angolano, um dos movimentos nacionalistas, o MPLA, declarou em 1956 que o colonialismo não cairia sem luta. E em 4 de fevereiro de 1961, deu início à luta armada de libertação nacional, que se ampliou sob o impulso da UPA-FNLA no dia 15 de março, no norte do país, mantendo-se essa luta até a queda do colonialismo. Tudo levava a crer que o MPLA, a FNLA e a UNITA, que se afirmavam no terreno da luta armada como movimentos de libertação, iriam ultrapassar rapidamente as suas divergências e acelerar a derrota do exército colonial português. Mas isso não aconteceu, porque a unidade não foi alcançada. Os inimigos do povo angolano e adversários de então continuaram a dividir para melhor reinar no plano político interno e internacional. E foram necessários 13 anos para levar o exército colonial à exaustão por causa da guerra, não apenas em Angola, mas também na Guiné-Bissau e em Moçambique. Isto levou as Forças Armadas portuguesas a efetuarem um golpe de Estado em Portugal. Assim, o governo português não teve condições para continuar a sua política e teve de negociar e estabelecer o cessar-fogo e o acordo de Avor para a independência de Angola. Formou-se então, em 31 de janeiro de 1975, um governo de transição misto, com representantes de Portugal e dos movimentos de libertação, com vista a criar condições para a transferência de poder ao vencedor das eleições a realizar antes
do 11 de novembro de 1975. Esse governo de transição implodiu, porque, entretanto, reascendeu a guerra entre o MPLA, a FNLA e a UNITA, forçando-os a instalarem-se em momentos distintos em Luanda, no Ije e no Ambo, onde cada movimento acabou por proclamar a independência nacional. Mas foi a independência nacional proclamada pelo MPLA e pelo Dr. Antônio Agostinho Neto em Luanda que mereceu o reconhecimento interno e internacional. O Brasil, país ao qual nos ligam laços de sangue, acreditou em nós desde a primeira hora e foi o primeiro a reconhecer a nossa independência. Neste dia, não podemos esquecer a Nigéria e do apoio diplomático e a ajuda financeira que prestou ao governo de Angola nos primeiros momentos da sua existência. À luz destes factos, é de notar com orgulho o importante papel que Agostinho Neto desempenhou na nossa história, na história do nosso povo, e exprimirmos o nosso reconhecimento pela sua contribuição ímpar e o nosso compromisso de perseguir os nobres ideais de paz, justiça e bem-estar para todos. Em 1978, Agostinho Neto, presidente da República de Angola, e Ramalho Yanes, presidente da República Portuguesa, assinaram em Bissau, capital da Guiné, o acordo sobre as relações diplomáticas entre os dois países, na base do respeito mútuo e da soberania, estabelecendo-se também os laços de amizade e cooperação criados pelo rei de Portugal com o rei do Congo em 1482 e que foram ignorados 100 anos depois, quando se escolheu o caminho errado. Estamos certos de que, quer em Angola, quer em Portugal, as pessoas de bem vão continuar a desenvolver com confiança as relações privilegiadas que existem entre os dois povos e Estados, fundadas numa amizade sincera, solidariedade exemplar e cooperação com vantagens recíprocas, dando cada vez menos espaço ao saudosismo, ao espírito de vingança e de reconquista de pessoas de má fé. Caros compatriotas, 4 anos depois da proclamação da independência nacional, faleceu o primeiro presidente de Angola, quando o país ainda estava em guerra. A Namíbia estava ilegalmente ocupada pelo regime do Apartheid da África do Sul e o Zimbábue oprimido pelo regime de minoria branca racista de Ian Smith. A República de Angola emerge assim de um conflito regional longo que opunha a África do Sul, dirigida pelo sistema do Apartheid, a toda a África, e em que os angolanos e Angola se encontravam na linha da frente do combate pela libertação total do nosso continente. O Apartheid era um regime de minoria branca, racista, que discriminava a maioria negra e não respeitava
os seus direitos civis e políticos. A África e o mundo apoiavam a luta do ANC, dirigida por Oliver Tambo, enquanto Nelson Mandela se encontrava na prisão. Foi uma época em que o mundo estava dividido em dois blocos: o bloco ocidental, ou capitalista, e o bloco do leste, ou socialista. O apartheid tinha grandes apoios no bloco ocidental. As forças amantes da paz e do progresso e as do bloco socialista apoiavam o povo sul-africano e a África. Nesta luta, o apartheid foi derrotado e perderam a face todos os seus aliados e apoiantes. A República de Angola desempenhou um papel de grande relevo ao participar exemplarmente com as FAPLA, Forças Armadas Populares de Libertação Nacional, em batalhas de grande envergadura contra as unidades do Exército Sul-Africano nas províncias do Cunene e do Guando-Cubango, que ocupavam ilegalmente e foram derrotadas nas localidades do Cuito-Canaval, Chipa e Calueque. A Batalha do Cuito-Canaval foi uma das mais importantes que ocorreu na África ao sul do Saara, entre Angola e a África do Sul, depois da Segunda Guerra Mundial. Nela participaram mais de 25 mil homens. Do lado de Angola, combateram mais de 9 mil homens, com 62 tanques, 51 carros blindados, 113 peças de artilharia, 288 veículos de transportes, 2 esquadras de aviões de combate e uma esquadra de aviões de apoio e reconhecimento, uma esquadra de helicópteros de ataque e outra esquadra de helicópteros de apoio e resgate. As vitórias que alcançamos abriram caminho para a assinatura em Nova Iorque, em dezembro de 1998, do acordo entre Angola, África do Sul e Cuba, sob a mediação dos Estados Unidos da América, pondo fim ao conflito regional e permitindo a independência da Namíbia, a libertação de Nelson Mandela e a abolição do sistema do apartheid. Deste modo, foi conquistada a libertação total de África, realizado um dos maiores sonhos do nosso continente. Caros compatriotas, como uma nação orgulhosa da sua história e dos feitos heroicos dos seus filhos, rendemos uma vibrante homenagem a todos os patriotas que, com seu sacrifício e com seu sangue, regaram generosamente a nossa terra para construir a nossa liberdade. Exprimimos os nossos agradecimentos pela ajuda material e pela solidariedade que nos brindaram os países amigos, individualidades e organizações durante a luta de libertação nacional. Sublinhamos a Argélia, o Egito, Marrocos, o Congo-Brazzaville, a Tanzânia e a Zâmbia. Agradecemos e enaltecemos a ajuda internacionalista de Cuba, cuja solidariedade combativa foi decisiva
para a resolução do conflito regional da África Austral. Uma palavra de agradecimento à Rússia, herdeira da União Soviética, que colocou a sua pedra na construção de uma grande epopeia nesta parte de África. Com o termo deste conflito regional, Angola encontrou os caminhos para a resolução do seu conflito interno. O governo e a UNITA, depois de um longo percurso entre a guerra e a paz, acabaram por virar para sempre a página da guerra. Falou mais alto a voz dos sábios, dos bravos e das mães que esperavam pelos seus filhos. A paz chegou para ficar. O país entrou numa via da estabilidade, da paz, da unidade e da reconciliação nacional. O país deve fazer tudo para oferecer à juventude cada vez mais oportunidades de crescimento pessoal e profissional. 2/3 da nossa população, que é a nossa maior riqueza, têm menos de 25 anos de idade. A nação deve assumir como sendo seu dever trabalhar para garantir um futuro melhor à juventude e às gerações vindouras. É necessário também trabalharmos no sentido de se assegurar a contínua promoção da mulher, visando o aumento do seu número em cargos políticos e administrativos, a igualdade do género e o combate à violência doméstica. Caros compatriotas, o país alcançou realizações em todos os domínios da vida que nos enchem de orgulho e que são o resultado do gênio e do trabalho de todos os cidadãos. Saúdo, pois, todos os que se empenham na aplicação das leis e dos programas do Executivo e tornam a nossa governação cada vez mais inclusiva e competente. A obra humana pode ser aperfeiçoada sempre. E saudamos também aqueles que apoiaram a governação do país, formulando críticas e sugestões positivas. No plano externo, todos os países realizam esforços para preservar a paz e a segurança e promover o bem-estar das suas populações. Foram, por isso, definidas normas de convivência e de relacionamento para tornar o mundo mais seguro e garantir uma vida digna para todos. Angola não é uma exceção e tem cumprido todos os seus compromissos, respeitando as normas de convivência e relacionamento bilateral e multilateral, porque pugna por um mundo mais seguro, mais justo, mais solidário e mais fraterno. Infelizmente, o egoísmo e o desrespeito das normas do direito internacional e, particularmente, a ingerência nos assuntos internos de outros Estados por países mais fortes são fatores que geram instabilidade, tensão e conflitos armados, com consequências políticas e sociais graves, pondo em risco a segurança internacional. A nossa esperança e confiança recaem sobre as Nações Unidas,
que deve ser dotada de todos os instrumentos para que proteja melhor a paz, a segurança e os interesses de todos os povos, começando por uma melhor coordenação da ação global contra o terrorismo e a favor da proteção do planeta do aquecimento global e das consequências negativas das alterações climáticas. O nosso país é muito respeitado e goza de grande simpatia desde a proclamação da independência nacional. Tem levado a cabo uma política regional e internacional norteada pelos princípios da defesa da liberdade, da autodeterminação e independência nacional dos povos e da amizade e cooperação mutuamente vantajosa entre os Estados. Angola respeita as cartas da União Africana e das Nações Unidas, onde, pela segunda vez, desempenha o papel de membro não permanente do seu Conselho de Segurança e junta a sua voz aos que reclamam pela reforma das Nações Unidas, a fim de a ajustar às necessidades do mundo multipolar em que vivemos e de assegurar uma presença permanente em pé de igualdade do representante de África no seu Conselho de Segurança. A defesa dos interesses da África é uma prioridade absoluta da nossa diplomacia. Continuamos a desenvolver, como no passado, uma diplomacia ativa e construtiva, tanto no plano bilateral como no multilateral, para fortalecer a amizade, a cooperação e estabelecer parcerias vantajosas para as partes. A roda da história gira para frente e revela as novas facetas, vitórias e sucessos dos que ousam ser perseverantes e determinados. Angola tem condições para continuar a evoluir e ser sempre uma estrela nos céus da África. Honremos a nossa história. Viva Angola!